Muito bom, né? Glória a Deus. O vovô mais novo do Brasil. Não é bem assim mais novo, né? Cara só a cara. Glória a Deus. Que bom estar aqui com vocês. Uma alegria. Tive aqui ano passado, acho. Foi julho, né? Glória a Deus, né? Bom revê-los. E hoje estou aqui na missão e tenho certeza que Deus vai fazer e vai falar no nosso coração de uma maneira muito específica, muito específica. Hoje eu quero ministrar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração. Na verdade só faltou um ponto de interrogação aqui. Deus lembra de mim? Essa é a pergunta que quase todos nós acabamos fazendo, muitas vezes, né? E se nós pensarmos na ideia, estava no voo, né? A gente olhando assim, meu Deus do céu. A gente vai chegando aqui perto de São Paulo, vem de Floripa, que é uma cidade pequena. Comparado a São Paulo, é uma mega cidade. E, meu Deus do céu, é gente aqui, hein? Literalmente é pessoas em cima de pessoas, aqui é tudo prédio, né? E é força de gente. Meu Deus, tu olha para um lado é pessoa, tu olha para o outro lado é pessoa. E eu chegando aqui de voo, falei, meu Deus, Senhor Jesus, quanta gente no mesmo lugar. E quando você olha para tantas pessoas, gente, é inevitável às vezes tu perguntar como é que Deus, no meio de uma multidão, Ele lembra de mim. Não é possível, gente. Você já parou para pensar? Que no meio de uma cidade enorme, pensa São Paulo, e Deus te perceber, logicamente é bem difícil. Aí se tu pegar, por exemplo, não só local, mas se tu olha a nível de Brasil, hoje o Brasil deve ter o quê? Estamos em 215 milhões de pessoas por aí, né? O Brasil. De 215 milhões de pessoas, Deus me enxerga. Será que Ele me enxerga? Às vezes a gente faz esse tipo de pergunta, né? Principalmente no momento da dificuldade, no momento quando a situação aperta, quando você está tudo bem, beleza. Aí você pega, dentro dessas milhões de pessoas, você amplia. Hoje o planeta tem quase 8 bilhões de pessoas. Mais até, né? 8 bilhões e pouquinho. Entre 8 bilhões de pessoas no planeta, Deus lembra de mim? Será que Deus não tem algumas coisas a mais para se ocupar, não, né? Você já parou para pensar? Desde a formiguinha, desde do inseto, desde a vastidão do mar, onde é incontável o que tem embaixo do mar, a gente não tem nem noção. De tudo isso, melhor ficar por aqui, né, Dani? É que eu me movimento. Agora que eu percebi que eu estou sendo filmado, melhor ficar aqui. Mas é que eu gosto de movimentar. Mas diante dessa vastidão, como que Deus me percebe, gente? É impossível você, num raciocínio lógico, entender a dimensão do nosso Criador. Hoje eu quero estar trazendo para vocês um dos textos, que é um texto simples, porém ele é muito poderoso. Antes de nós chegarmos nessa terra, Deus, com toda certeza, Ele já conhecia cada um de nós. O corpo que você habita, a casa que você habita, a família que você nasceu, o lugar onde você está, a cidade que você nasceu, tudo foi planejado por Deus. Nós não escolhemos esse tipo de coisa, amém? Eu escolhi estar aqui hoje, óbvio, porque eu já tenho a liberdade, o livre-arbítrio. Mas tem coisas na vida que a gente não escolhe, né? Você jamais vai escolher. Uma delas é exatamente isso. O corpo que você nasceu, a família que você nasceu, a cidade que você simplesmente nasceu. E Deus, esse mesmo Criador, que cuida de cada detalhe do planeta, Ele controla todas as coisas e Ele tem algo especial com cada um. Eu tenho 3 filhos, tá? 3 filhos. Meus 3 filhos são adultos e, como o Dani já falou, eu sou vovô mais novo do Brasil. Eu tenho uma netinha. Eu lembro quando estava vendo o Dani ali com a pequenininha, né? Vai vir o Davi, né, Ingrid?
Eu estava falando pro Dani ontem, 3 filhos pequenos não é fácil, gente. Apesar que meus filhos hoje são adultos. Eu lembro quando os 3 vinham falar comigo, era uma confusão. Eu trabalhava o dia inteiro. Quando eu chegava em casa, a gente quer, né, que ela dá aquela sossegada, aquela respirada. Aí vem os 3 ao mesmo tempo, 3 pequenininhos. Eu não conseguia dar atenção para cada um deles. Impossível. Aí eu brincava com uma, outra ficava com ciúme, aí ia uma confusão, né? Deus não, gente. Já dizia um pastor que uma vez eu ouvi, Deus é a central telefônica mais eficaz que existe. Se de 8 bilhões de pessoas na Terra falar com Ele ao mesmo tempo, Ele escuta e responde individualmente a cada um de nós. Ninguém na face da Terra, ninguém passa desapercebido aos olhos de Deus. Cada palavra que você fala, cada menção que você se dirige a Ele, ao Criador, pode ter certeza, não fica jogado ao léu. Não fica. Toda palavra, toda menção, toda ligação que você tem ao teu Criador em nome de Cristo Jesus, existe um lugar, existe uma fonte onde ela não se perde. Você pode dar um glória a Deus aqui nessa manhã? Nada se perde, apesar de, por que Deus não me responde se Ele vê tudo? Parece que às vezes Ele se esquece de mim. Parece que às vezes Ele não lembra que eu existo. Eu falo com Ele e Ele não me ouve. Ou melhor, Ele não me responde. Como é que eu tenho a certeza que Ele está me ouvindo? Como é que eu tenho a certeza que Ele está me vendo? O fato é, Deus sempre responde. Sempre. Ou sim, ou não chegou a hora. A questão é que para nós, resposta de Deus significa agora, como o filho quer a atenção do pai. Pai! O pai está lá no celular, né? Só um minuto, filha. Pai! Enquanto tu não para, não olha, e nós dizemos assim, calma, o que tu quer? Ah, agora tu está respondendo. E nós somos mais ou menos assim com Deus. Às vezes as nossas demandas, todo mundo tem demanda aqui, gente. Uns mais, outros menos. Uns têm demandas urgentíssimas, certo? Tem demandas que são para ontem. Tem demandas que não são tanto assim. Não é verdade? Tem demanda que você pede e que você está ansioso, você quer a resposta, mas Deus diz, filho, ei, eu sei, eu vejo à frente, eu sei o que vai vir, eu conheço a tua estrutura, eu sei que se eu te der agora, não vai dar bom, não vai dar certo, e eu sei melhor que se eu te der isso, vai dar ruim, então eu não vou te dar, filho, não, igual filho mesmo, igual filho, gente. Tem meus filhos, meu filho mais velho, ele, lógico, já é pai, já tem a família dele, enfim, mas eu lembro quando ele quis começar a dirigir, ele queria pegar o carro, eu falei, rapaz do céu, não pai, mas eu sei, e ele sabia mesmo, só que ele não tinha maturidade para aquilo ali, e nem, lá em Floripa a gente chama carteira, que é, carteira também? Mas era carta, uma coisa assim, vocês falavam, carteira, enfim, mas tu nem tem, e tu não tem nem idade para fazer, então não dá vai dar ruim. Deus, o nosso Criador, gente, conhece a cada um de nós de maneira individual. E Ele sabe, e Ele não se esquece de ninguém. Por mais que às vezes você esteja lá no vale da sombra e da morte, esteja naquele momento de dificuldade, ou talvez você esteja no seu momento ápice, o momento mais feliz da sua vida. Deus vê igual. Só que geralmente nós sentimos quando nós aparentemente não somos respondidos. Aí a fé é apertada, aí a nossa estrutura emocional é movida porque a gente acha que foi abandonado. Deus se esquece, Deus tem tanta coisa para fazer, né? Não é? Para um pouquinho comigo, gente. Deus
não tem muita coisa para fazer? Ele tem que prover para os seres do mar, para os seres que voam, para nós, ele tem que cuidar do vento, ele tem que cuidar de tudo. Ele tem que cuidar do universo. Você já parou para pensar, gente? Nós estamos numa bola de terra no meio do universo, do qual nenhum de nós aqui, nenhum ser humano, por maior tecnologia que tenha, possa manter essa terra parada. Melhor, girando onde ela está. A distância exata do Sol. Alguém controla isso. Só que como a gente vive sobre milagres, a gente nem dá bola para pensar sobre isso. Isso é um milagre. Se alguém contasse para você que existe uma bola de fogo queimando no céu, onde ela não tem uma tomada para ficar acesa, e ela, desde que o primeiro humano está na Terra, até o último que existir, aquela bola de fogo, ela não para de queimar. E detalhe, ela está na medida certa. Se apertar um pouquinho, churrasco passa. Sabe quem faz churrasco? Se tirar um pouco, ela está no tempo e no lugar certo. Eu te pergunto, você acreditaria se alguém contasse? Só que nós vemos isso. Nós nem nos deparamos que isso ali é um milagre. Um milagre da criação. Então Deus, ele se preocupa com cada detalhe. Se ele se preocupa com cada detalhe, filho, você acha que ele não lembra de você? Você acha que ele não te enxerga? Você acha que ele não me enxerga? Você pode estar no centro da maior cidade do mundo, você pode estar no interior da menor cidade do mundo. A sua alma, a sua vida, tudo que você tem, tudo que você faz, existe um propósito. E Ele está atento a cada um de nós. Quem pode dar um glória a Deus nessa manhã aqui? Abra comigo lá no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Eu vou ler um texto bem básico. Lucas capítulo 1. Vou contar a história de um dos personagens que passa muito desapercebidos na Bíblia, mas ele passou por algo que todos nós passamos. A diferença entre nós e os personagens da Bíblia é só o tempo. É só o tempo. Na verdade, a vida deles é igual à nossa. Essa é a eficácia da Bíblia. A Bíblia pode ser, por muitos, um livro altamente ultrapassado, um livro que... Não é possível, gente. Vocês acreditam num livro escrito há mais de 3.000 anos atrás? Isso é conto de carochinha, né? Não é possível. Vocês creem nessa história? A questão é que a Bíblia é atual, porque ela trata da natureza do homem, e a natureza do homem é igual em qualquer geração. Você lembra do nome do bisavô de vocês? Quem lembra aqui? E do trisavô? Aí já, né? E vai um pouquinho para trás. Aí já era. Mas antes de nós existiu alguém, gente. Existiu. E essas gerações passadas eram exatamente como nós. A diferença é cultura, tecnologia e momento. Mas a essência humana é a mesma. Eles sentiam raiva, sentiam alegria, tristeza. Tinha dia que eles estavam mais emocionados, tinha dia que eles estavam menos emocionados. Tinha dia que eles estavam, talvez se tivesse uma vida com a fé lá nas montanhas, tinha dia que eles estavam mais abatidos. É humano isso, e a essência humana ela é a mesma. Por isso que a Bíblia, ela é um livro tão atual, porque ela trata da essência do homem, vai passar gerações e gerações e a aplicação dela não passa. E hoje eu quero ler para vocês aqui esse texto, que conta a história deste homem, que tão desapercebido, ele nos traz uma lição de como Deus lembra de cada detalhe. Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 5. Vou ler aqui. Vocês podem, não tem problema. Pode abrir aí no celular de vocês, abrir a Bíblia, celular. Diz assim, ó. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias. Repita comigo, Zacarias. Você vai entender o que esse nome significa. Da ordem de Abias, e cuja mulher era da casa dos filhos de Arão, e o seu nome
No caso da esposa era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos. Porque Isabel era estéril. E ambos eram avançados em idade. Então olha a situação. Eles eram de idade avançada, muito avançada. Ele era sacerdote, ela era da linhagem de Arão. Ambos já, praticamente já chegando na reta final da vida. E eles tinham algo que para a época era dificílimo. Eles não tinham filhos. Só para você ter uma noção, para um sacerdote, que era o caso de Zacarias, não ter filho era uma vergonha. Filho representava literalmente o que diz Provérbios, herança do Senhor. Então, ao entendimento, naquela perspectiva judaica, naquele contexto, ter filho significava que Deus olhou para aquela família e disse, eu vou abençoá-los. Eles são dignos de receber esta benção. Filho é benção, amém, família? Filho é muito benção. Eu sei que dá trabalho, tem gasto, mas é benção. Nós não temos dimensão do trabalho, do que é. Eu vou falar isso só para abrir um pouquinho a tua cabeça, tá? Não sei por que Deus está me falando isso, mas eu vou. Através da tua vida, gente, de um homem e de uma mulher, quando há essa junção, Deus escolhe essa vida para enviar uma alma à terra. Olha como esse plano é divino e poderoso. Uma alma à terra. Então é uma bênção, é uma herança. E eles não tinham isso. Zacarias, durante toda uma vida, passou por essa humilhação. Toda uma vida. Então aonde Zacarias ia como sacerdote tinha essa marca, essa mancha sobre ele. Com certeza a Bíblia não fala, estou parafraseando aqui, mas entre eles havia uma história como um sacerdote, né? Mas ele tem alguma coisa estranha ali que Deus não quis abençoar. Então era uma vergonha. E Isabel, como mulher, ela era estéril. Um sonho, geralmente das mulheres, é gerar vida. Está na natureza, está lá na constituição da mulher. Algo que cresce, algo que é indescritível. Isabel não tinha esse privilégio. Isabel era uma mulher, a Bíblia não relata aqui, mas certamente ela devia passar por momentos, ou passou por momentos, de muita tristeza, gente. Muita tristeza. Só que tinha um detalhe. Eles já eram velhos. E a Bíblia descreve que algo aconteceu num determinado momento da vida deles. Quem está comigo aqui? Tem coisas que a gente pede e que a gente espera, que a nossa alma anseia, mas fica registrado. E muitas vezes a gente fala para Deus, literalmente a gente lamenta, né? Quando dá uma coisa errada. Isso significa lamentar, tá? Lamentar é algo bíblico. Lamentar é quando você fala com Deus. Murmurar é quando você murmura para homens. Quando você quer algo para Deus, você lamenta, você chora diante dele. Você fala com... Isso é lamentação. Isso é bíblico. A murmuração é quando você se revolta e começa a falar para todo mundo, mais isso, mais aquilo, mais eu, e vai embora. Isso se torna um pecado, isso é uma bola de neve, né? Isso é um problema seríssimo. Ela, com toda certeza, gente, desde a sua juventude, aquela mulher, ela deve ter feito algum pedido para Deus. Você duvida disso? Zacarias, desde a do seu casamento com Isabel, ele pedia para Deus alguma coisa. E com certeza ele queria o quê? Filhos. Mas vamos lá.
Diz o texto que aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, que era de Abias, e segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer um incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho e chamarás o nome de João. Aqui eu quero falar rapidamente para vocês entenderem. Zacarias era um sacerdote. E Zacarias, ele, como todo sacerdote, tinha uma função. Só para você entender, por exemplo, a igreja aqui está começando. Glória a Deus por isso. Mas vai chegar uma hora, eu vejo o Dani chegar aqui, ele bate canteio e cabeceira. Coisa linda, glória a Deus. Mas vai chegar uma hora que todo mundo vai ter um ofício aqui dentro. É assim. O sacerdote no período bíblico tinha um templo e cada um tinha a sua função lá dentro. Tinha os levitas, não necessariamente levitas, só tocador, só ligado à música, cuidava de todos os aparatos do templo, e tinha um sacerdote. A função dele, só para você entender, existiam 24 turnos. 24 turnos que já tinha sido estabelecido no templo de Davi. E cada turno haviam 1000 sacerdotes. Olha que coisa interessante. Só que dos 1000 sacerdotes eram sorteados alguns para trabalhar durante uma semana. Às vezes a gente vem só no domingo e reclama, né? Ô Jesus, fala Jesus. Aí o cara acorda e diz: poxa, eu tenho que acordar hoje 9h15 para estar na igreja. Meu dia de descanso. O sacerdote, quando era sorteado, ele ficava uma semana prestando serviço. Era a vocação dele. Só que era o seguinte: não necessariamente ele ia ser sorteado, ele ficava de plantão no turno dele. O turno do Zacarias era Abias, era o grupo dele. Então jogavam-se o Urim-Tumim e caía lá a sorte. Aí chamava fulano, beltrano, ciclano, geralmente eram 100, dos 1000, 10%. E eles iam lá para o templo. E caiu exatamente, precisa ler em casa com calma, caiu a sorte exatamente no turno de Abias. E entre o grupo de Abias, caiu Zacarias. Talvez o sacerdote passasse a vida inteira esperando e talvez nunca fosse sorteado. Mas naquele dia caiu. E a função dele era levantar. Vai guardando essa palavra que Deus está nos movimentando nessa manhã. Para botar a brasa no altar de incenso. A única função dele era fazer isso 2 vezes por dia. De manhã, na viração da manhã e na viração da tarde. Eles pegavam a brasa do altar do holocausto e colocavam diante do altar de incenso. O incenso na Bíblia significa oração. Ketu, a palavra em hebraico, conexão. Não existe mais nada poderoso na terra do que conexão com o divino. E essa conexão nossa é oração. Como é que é isso, gente? Eu não sei dizer. Mas o fato é que quando nós oramos, sobe um incenso a Deus. É uma fumaça. É uma ligação. Eu não sei não sei. É algo espiritual, mas não é à toa que a Bíblia, do início ao fim, nos inspira a estar orando e tendo a prática da oração. O próprio Filho de Deus, Jesus, orava e passava noites orando sem parar. Vocês estão comigo aqui? Então não é algo perdido. Conexão, fumaça, é a conexão da nossa alma com o Criador. É quando você se desliga da terra e começa a se conectar ao plano real de tudo. Aqui, olha que coisa incrível.
Zacarias está colocando lá a brasa, exatamente no altar de incenso. Quando ele está colocando a brasa no altar de incenso, ele dá uma olhada para o lado e de uma forma milagrosa aparece um anjo. Não sei se alguém aqui já viu anjo, eu nunca vi anjo, já vi capeta. Sério, gente, Deus me deu essa graça de não ver anjo e ver capeta, mas já vi, sério, já vi algumas vezes. E eu confesso para vocês, eu não sabia se eu corria, se eu falava Jesus, fiquei com medo, fiquei mesmo, com muito medo. Zacarias vê o anjo ao seu lado, e diz o texto que ele também ficou com medo. Deve ser algo diferente, né? Mas os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, o tempo inteiro. Esse lugar aqui, por mais pequeno que seja, está repleto de anjos aqui dentro, gente. Isso aqui é uma reunião espiritual. Aqui tem altar, tem um altar levantado ao Deus de toda a terra. E ali acontece que, simplesmente, um anjo aparece para ele e fala algo. Zacarias, a tua oração foi ouvida. Como assim ouvida? Como assim ouvida? Ele já era velho. Você acha que ele orou? A Bíblia não cita nenhuma referência que ele orou quando ele estava ali dentro. Talvez ele entrou até no automático. Talvez. Era mais um dia, um ancião, uma vida inteira servindo ao altar. Era mais um dia comum. Só que o anjo disse, Zacarias, a tua oração foi ouvida. Não fala quando, não fala em que momento ele orou, mas diz, a tua oração foi ouvida. O nome Zacarias significa, e Deus se lembrou. Deus se lembrou. Deus se lembrou porque ele se esquece? O que você acha? Por que Deus se lembrou? A gente vai chegando numa fase da vida, eu sou jovem, né, como diz o vovô mais novo. Isso eu vou carregar comigo, vovô mais novo. E a gente vai se esquecendo das coisas, gente. É ou não é? Vai dando uns brancos, mulherada. Não é? Minha esposa tá entrando nessa fase. Então, às vezes, deixa o celular aqui e vai para lá. Ih, cadê o celular? Não acontece isso? A gente esquece, gente. A gente esquece das coisas. A gente promete, daqui a pouco não lembra. Quer ver uma situação, como a gente fala assim? Irmão, vou orar por você. Até esquece. Eu já fiz, cansei de fazer isso. Pastor, ora por mim, pode deixar, irmão, eu vou orar. E eu falei de coração, já me esqueci. Me esqueci. Deus se lembra, por quê? Ele se esquece. Ele tem tanta coisa, tem tanto bichinho na terra para ele cuidar, que ele se esquece de você. Negativo. Quando a Bíblia diz assim, ó, e Deus lembrou, não é porque Deus se esqueceu. Significa, chegou a hora. Quem pode dar um glória a Deus nessa manhã aqui? Quando a Bíblia fala, Deus se lembrou, significa, chegou a hora. Quando o povo estava no deserto, 430 anos no Egito, diz o texto que, depois vocês lêem lá em Êxodo, diz assim, e Deus se lembrou do seu povo. Nossa, 430 anos, pensa. Deus lá cuidando tem que cuidar da baleia. Comida para a baleia, os peixinhos. Aí Deus deu um estalo. Deus falou, ai, o meu povo! Só que já tinha passado 430 anos, gente. Tu acha que é assim? Não. Não é que Deus se esqueceu. Deus disse, agora sim. Agora chegou a hora. Agora vocês estão prontos para receber aquilo que eu tenho para vocês. Que nessa manhã, cada um de vocês, Igreja Alva São Paulo, Deus se lembra de cada detalhe das nossas orações.
de cada lágrima, de cada palavra, de cada lamento, de cada momento. Deus não se esquece de nós. Deus vai se lembrar, Ele há de agir em cada promessa que Ele fez ao nosso respeito. Via uma palavra lançada, ou talvez alguém nunca profetizou para vocês. Isso não quer dizer que Deus não está lhe prometendo algo, ou que Deus não tem algo sobre você. Deus tem sim. Sexta-feira eu fui numa conferência de um pastor amigo meu. E eu estava num canto lá. Estava com os pastores lá, enfim. E o preleitor, ele estava ministrando, enfim. Ele desceu e orou baixinho sobre a minha vida e a vida da minha esposa. E ele liberou uma palavra exatamente incrível. Eu vim para cá e falei, é essa a palavra. E ele disse, Deus não se esqueceu daquilo que Ele lhe prometeu. Aquilo que estava na gaveta, chegou a hora de abrir. E fique tranquilo, vai acontecer. Deus vai acelerar o processo e os recursos virão. Quem está comigo aqui nessa manhã? Amém. Uma vez eu estava numa igreja ministrando e uma irmã, escuta isso aqui, uma irmã chegou para mim e falou, pastor, eu quero contar um testemunho. Eu falei, conta aí, irmã, vai. Ela disse, o senhor não vai acreditar. E eu conheço ela já há tempo, né? E ela disse assim, há uns 10 anos atrás eu orei, olha que coisa, eu orei e que eu queria uma casa. E eu orei, pastor, eu tinha certeza que era de Deus. E quando eu orei, ela disse assim, o Espírito Santo me levou a uma oração específica. Disse assim, não, quer uma casa não, me fala como é essa casa. Olha que coisa misteriosa, não estou dizendo que a gente determina e as coisas acontecem. Tem o sim, o não e o espera aí, estão comigo aqui? Quer dizer que você pediu que vai ganhar. Só que ela foi específica, ela disse, o Espírito Santo me direcionou. Ela disse, pastor, eu orei sobre a cor da casa, eu orei sobre os detalhes, a porta, o muro, orei tudo. E ela disse, pastor, eu orei, jejuei. Ela disse, agora vai, né? Agora vai. Pastor, e nada. Passou. Ela disse, há 2 semanas atrás, quase 10 anos depois, veio um corretor, amigo meu, me procurar. Papo vem, papo vai, tá, ele assim, eu tenho uma casa para te oferecer. Ela assim, agora eu não tem condição. Ele disse, vai dar certo. Ela disse, pastor, eu não dei muita bola. Moral da história, ele converseu com, não sei se tem algum irmão corretor aqui, mas são bons de lábia, né? São fera. Tem que ser. Convenceu. E ela foi lá ver. Ela disse, pastor, quando eu cheguei e olhei a casa, ela disse, Deus me fez lembrar da minha oração. Pastor, era igual, o muro, a cor, igual! Só que tinha um detalhe, eu não tinha dinheiro. O mais importante, pastor, não é que a gente apertou aqui, ela tirou a chave e disse assim, ó, a chave está aqui, pastor. Ela disse, Deus se lembrou da minha oração. Deus não esquece, meu irmão. Um exemplo simples, material, mas não importa. Tudo para Deus tem a sua devida importância. Seja material, seja emocional, seja, não sei, seja espiritual, nada passa desapercebido aos olhos do nosso Criador. Quem pode dar um glória a Deus bem alto aqui nesse lugar? Ela era estéril. Só que tem um detalhe aqui muito importante. Termina meio-dia, é isso? Vai embora? Ceia, sim. Tem um detalhe muito importante aqui. No versículo 10 diz, e toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. E o anjo lhe apareceu posto de pé à direita do altar de incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, não temas.
a tua oração foi ouvida. Aí ele fala, mas o anjo lhe disse, na sequência, você dará, a sua mulher, a Isabel, dará luz a um filho e chamarás o seu nome de João. Ou seja, tudo na vida, tudo no tempo de Deus, no mundo espiritual, tem um tempo certo para acontecer, gente. Não sei dizer para vocês como isso funciona, tá? Quem sou eu? Quem sou eu para falar de Deus, gente? Para explicar a grandeza de quem Ele é. Quem sou eu? Qual é o homem na terra para falar dessa grandeza? Eu acho que agora dá para dar uma ligadinha. Quem? Imagina eu falando. Mas uma coisa é certa. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para quando Deus fala sim, há tempo para quando Deus fala não, e há tempo para quando Deus diz, chegou a hora, ou não é a hora. A tua oração, meu irmão e minha irmã, ela é tão importante, que a Bíblia fala lá no livro de Apocalipse, que existe uma taça, olha que coisa complexa de se entender, é uma taça, isso é uma forma simbólica para nós entendermos a grandeza, que ela ali recebe as orações dos santos. Como que isso acontece, gente? É tão sério, que por exemplo com Daniel orou, estava num tempo onde estava uma guerra espiritual, ele orou, e as legiões, elas proibiam, elas impediam. Como que isso acontece? Não sei, mas oração não é só jogar palavras ao vento. Por isso eu vou falar uma coisa aqui, hein? A gente tem que prestar atenção muitas vezes nas palavras que a gente lança, hein? Estão comigo aqui? Amém. Vou fazer, agora é hora, Senhor, agora é hoje. Tem que tomar cuidado às vezes dos votos que a gente faz diante de Deus. Que às vezes a gente até se compromete, você se esquece. Mas Deus não. Quem está comigo aqui? Amém. Quantas orações eu fiz? E você? Eu estava no fogo, e pá, e vai, e eu estava na fé, e eu orava, e tchã. Gente, passava um mês, eu nem lembrava mais. Imagina se Deus responde sim a tudo que a gente pede, né? Imagina se Deus chega para você e diz assim, você pediu, filho, olha, vai ficar triste se eu não der. Tadinho, vem cá, eu vou dar sim. Não, senão ele pode se desviar, né? Pensou? Eu estava perdido, gente. Estávamos perdidos. Quando você orar, preste atenção que eu vou lhe dizer. Quando você orar dentro do seu quarto, pela manhã, sabe uma oração poderosa? Não que tenha uma hora, tá? Mas ela é muito poderosa, é a oração da manhã e a oração da noite. Ela é muito poderosa. Muito poderosa. E às vezes, é a oração que a gente menospreza. Quando você acordar, primeira coisa que você, assim, primeiro, abra o olho, lógico, mas abra o olho, e antes de qualquer ação sua, já lance o seu incenso ao trono de Deus. O que você vai fazer? Senhor, muito obrigado, obrigado porque o Senhor me devolveu a vida, obrigado porque acordei. E se você acordou, olha comigo aqui, tá? Se estamos vivos, se estamos de pé, olha que vamos inverter um pouquinho essa ideia. Primeiro pela misericórdia de Deus, mas não é porque você confiou em Deus, é porque Deus confiou em você. Como assim, pastor? Sim? Que senão você nem acordaria. É como se Deus lhe confiasse mais um dia sobre a terra. Ele disse, eu vou confiar em você mais um dia. Está comigo aqui? Eu vou lhe confiar mais um dia sobre a terra. Então, se Deus confiou mais um dia sobre nós, é porque Ele espera alguma coisa. Ele confia literalmente, Ele confiou. Algo que só dá, é igual a sua casa, igual aos seus pertences, aquilo que você está em domínio. Você só confia em alguém porque você confiou a Ele.
Você tem poder para confiar. A chave do carro, a chave da casa, a intimidade da mesa, você tem poder para confiar. E Deus tem poder, todo o poder está sobre Ele. E um deles é o poder da vida, que Ele é absoluto. Então, quando você acordar de manhã, já lança teu incenso. Senhor, muito obrigado por esse dia. Não precisa ser uma oração, não precisa ler o Salmo 133, não precisa ler o Salmo 121, não precisa nada. Não precisa. Lance as tuas palavras. Senhor, muito obrigado por esse dia. Obrigado por eu estar de pé. Que o Senhor me abençoe onde colocar a planta dos meus pés. Que o Senhor coloque sobre as pessoas que vão vir ao meu encontro. Que o Senhor me dê sabedoria, me dê proteção, guarde os meus e assim vai. E a mesma coisa quando você dormir. Agradeça a Ele. Agradeça pelo dia. Peça proteção para o teu sono, para tudo aquilo ali onde você estiver. Isso é uma atitude de sabedoria. Estão comigo aqui? Não existe oração que Deus se esqueça. Jamais. Jamais. Deus jamais se esquece das orações, gente. De ninguém. Zacarias, a Bíblia não fala, mas passou-se um tempo. 5 anos, 2 anos, 10 anos, não sabemos. Mas o fato é, chegou a resposta para ele. Quando ele estava lá, olha que coisa extraordinária. Deus mandou o anjo. Talvez nesta manhã, gente, Deus está enviando anjos ao nosso favor aqui. Talvez essa semana Deus enviará anjos para confirmar aquilo que Ele já liberou sobre a tua vida. Você crê nisso? O mundo espiritual, ele é real o tempo inteiro. O céu não para. O céu não para. As coisas não acontecem por acaso. As coisas não acontecem por coincidência. As coisas acontecem pelo liberar do céu sobre nós. O avançar, o segurar, o acelerar processos, é tudo resposta de Deus. O fato é que depois de muitos anos, Zacarias, este homem reto que a Bíblia descreve, um homem reto, temente a Deus, chegou. O anjo veio e disse: chegou a tua hora, tá, Zacarias? Ele não acredita, a ponto de, depois você lê o restante do texto, que Deus, o anjo disse para ele assim, ó, a partir de agora, Zacarias, você vai ficar, boquinha fechada, para não correr o risco de murmurar. Não vai falar. Até a criança nasceu ao 8º dia, quando for o 8º dia, aí você vai voltar a falar. Do contrário não, você vai ficar quietinho, até a hora em que João estiver nos teus braços. Tem momentos nas nossas orações, gente, que o que a gente mais sabe fazer é falar, não é? A gente fala. E tem momentos em que o céu, a única coisa que ele te pede é isso aqui, ó. Só anda, caminha. Não estou vendo, caminha. Mas eu, Senhor, caminha, filho. Zacarias, uma vida inteira sem receber a promessa. Ele não parou. Vocês estão comigo aqui? Senhor, eu também não vou te servir mais. Não vou mais botar a brasa no altar. Caminha. Um ancião. Gente, eu falo aqui diante de vocês, tá? Isso é uma coisa que eu peço a Deus, e eu sei que Deus vai me honrar. Eu quero chegar na minha mais alta das minhas, quando eu tiver mais velho, for um ancião mesmo, de verdade. Eu quero, antes de eu morrer, antes de Deus me levar, eu quero olhar para trás e dizer assim: Senhor, eu enchi muitas taças de incenso, e eu quero que os meus frutos
pegue por toda a minha geração. Eu quero que meus netos, meus bisnetos, um dia olhem para frente e falem assim, meu avô era meio chato, mas o meu avô era um homem de Deus. Meu avô deixou um legado para toda uma geração. Isso não tem preço. Isso é uma das orações que eu faço. Quando aquele homem estava diante do anjo, ele paralisou, porque às vezes até as bênçãos nos surpreendem, gente. Nós não temos às vezes nem fé para receber aquilo que a gente orou. Sim ou não, gente? Às vezes você não tem nem fé para receber aquilo, é uma doideira. Mas veio a promessa sobre ele. Veio sobre ele. Até que chegou o dia. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus nunca manda sua resposta atrasada. Estão comigo aqui? Certa vez Jesus estava andando pela região de Betânia. Jesus tinha muitos discípulos. Muitos discípulos. Mas Jesus tinha amigos também. E um dos amigos de Jesus era uma casa em Betânia. Eu tive a graça de ir lá, conhecer pessoalmente. E lá naquela casa morava um amigo íntimo de Jesus, Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus, mas ele não era apóstolo, mas ele não foi chamado apóstolo. Vocês estão comigo aqui? São coisas diferentes. Jesus não chamou ele porque ele era amigo, ele era amigo. Talvez eu no lugar de Jesus, eu com a minha natureza terrena, não, trocava Lázaro por Judas, né? Não era uma lógica? Pô, Lázaro é amigo, brother. Judas é... né? Você já percebeu isso? Você já conhece alguém com o nome Judas? Já perceberam? Eu trabalho com escola, trabalho com criança. Eu nunca tive nenhum aluno. Eu já dou aula há uns quase 30 anos. Nunca tive aluno chamado Judas. Nunca. Porque é um nome tão pesado, uma carga tão pesada. Só que Jesus chamou ele. Lázaro não. Mas Lázaro era amigo de Jesus. Só que chegou um dia em que esse amigo de Jesus, ele morre. Vai comigo aqui. O amigo de Jesus morre. E Jesus é avisado antes que ele estava doente. Jesus diz, pode esperar. Pode esperar. Ele espera, eu vou chegar lá. Só que Jesus chega. Só que quando chega, chega atrasado. Marta e Maria, as irmãs dele, Maria chega desesperada, já meio que desaforando Jesus e diz, se o Senhor tivesse chegado antes, Lázaro não teria morrido. Você chegou atrasado. A culpa, ou seja, é sua. Você não é amigo? Você não comia aqui na minha casa? Não dormia, não pousava na minha casa? Não comia na minha mesa? Que amigo é esse? Estou parafraseando, ela não falou isso tudo, né? Mas que amigo, que brother é esse? Você sai por aí curando pessoas que você nem conhece. Você dá vista a cegos que você nem conhece. Quando você levanta a sua mão, as pessoas já ficam paralisadas, que sabem que alguma coisa acontece. Morto, dá o azar de passar. Aonde o cortejo do morto dá o azar de passar, quando o Senhor está lá e ele volta à vida. Só multiplica pães, peixe anda sobre as águas. E por que não veio aqui antes ou liberasse uma palavra? Jesus disse, fica tranquila, filha. Isso tudo aconteceu para que a glória de Deus fosse exaltada. Cadê ele? Está lá. Já faz 4 dias, Senhor. Está já apodrecendo lá. Cheiro ruim. Não tem problema. Onde é que está lá? Está lá? Diz o texto que Jesus só diz, tira a pedra. Tirou a pedra e Jesus só dá uma ordem. A sua palavra é tudo que nós temos, gente. O poder da palavra dele movimenta a vida. A palavra do Senhor. Por isso que onde ela entra, ela vai trazendo vida. Jesus só dá uma ordem. Lázaro! Vem para fora. Sai aquele todo atado. 4 dias as pessoas ficam apavoradas. Jesus abraça ele. Jesus não chegou atrasado. Ele não se esqueceu de Lázaro.
Ele fez aquilo para que a glória de Deus fosse manifestada. Às vezes nós oramos por alguma coisa e às vezes não chega. E se não chega, nós nos revoltamos. Mas você é filho de Deus? Crê nele? Entregou sua vida a ele? Tudo isso é para que a glória dele seja manifestada. Deus não se esqueceu de Lázaro e Deus não se esquece de ninguém. Absolutamente ninguém. É lógico que, pela visão humana, Jesus chegou atrasado. Visão humana. Humana. A dimensão terrena, ela é só uma dimensão da criação divina. O mundo espiritual, ele é real. A terra foi criada mediante a palavra do Criador. 10 liberações saiu do centro da vontade de Deus. 10. Haja luz, haja firmamento, e foi embora. 10. Quando a palavra de Deus e o próprio Criador Jesus estava na criação. Por isso, quando a palavra dele é lançada, as coisas venham a tornar a existir. O que não existe, se torna a existir. O tempo de Deus é perfeito. Existem respostas longas, respostas curtas. Para finalizar aqui, a nossa fé, gente, é medida por aquilo que nós cremos nele. E cremos nele no sentido de confiar. Vocês estão comigo aqui nessa manhã? Uma coisa que nós temos ministrado na igreja, lá em Floripa, é transformar uma igreja sadia e saudável. Comunhão, grupo de irmãos de fato em comunhão e uma igreja madura. Não uma igreja emocionada. Não, uma igreja madura. Se é tempo de chorar, é tempo de chorar. Se é tempo de rir, nós vamos rir. Se é tempo para colher frutos, nós vamos colher frutos. Maturidade exige nível. Vocês estão comigo aqui? Obediência, existe níveis de obediência. Existe uma palavra no hebraico para mim finalizar aqui. Chama-se rukim. Eu gosto demais, essa palavra eu aprendi com o pastor Digão. Eu acho extraordinário. Rukim é o nível máximo da maturidade da obediência. Como assim, pastor? Vou lhe explicar. Quando você diz ao seu filho assim, ó, filho, não mexe nesse fio, porque se você mexer no fio, você vai levar um choque. Ele entendeu ou não entendeu? Entendeu. Você explica o motivo. Você diz assim, ele vai associar. Se eu mexer, eu vou levar o choque. Então tem coisas que a Bíblia fala assim, ó, não faça, porque vai acontecer isso. Tudo bem? Você entende. E tem coisas que a Bíblia diz assim, ó, não faça, ou você diz assim, não bota a mão no fio, tá? Porque isso pode acontecer alguma coisa. Você não foi específico, mas você sabe que alguma coisa vai acontecer. Estão comigo aqui? É outro nível. E tem coisas que a Bíblia diz assim, ó, não mexa. Ela não explica e não fala nada. Só tem uma ordem. Não faça. Ou faça. Ela não explica. Tem coisas na nossa vida espiritual, e eu falo com muita propriedade, tá? Não comecei no Evangelho ontem. Eu sei do que eu estou falando. E eu vou levar isso, e todos nós vamos levar isso até nosso último dia com Jesus. Tem coisas que Deus vai te falar o motivo, tem coisas que Deus vai dizer assim, ó, só anda. Mas por que? Deus nunca vai te explicar. Nunca! Não adianta. Ah, mas se não adianta. Não adianta virar chave, skip, não adianta. Deus vai mandar você caminhar. Vai. Tem horas que a gente senta, que a gente chora, cansa. Não, mano. Toma uma xícara de água, dá uma respirada. Vocês estão comigo aqui? Tem hora que Deus vai dizer assim, ó, tá chorando, filho? Mas por que eu tô chorando? Anda, vai embora, bora.
Quantas vezes eu fiz isso com meus filhos? Caía, eu só dizia, levanta, vamos embora, não doeu, vamos. Vai andando, vai, bora. Minha mulher ficava doida. Coisa de homem, né? Aí a mãe já vem, não bora, já vai, vamos embora, levanta, vai. Daqui a pouco vai cair de novo, vai, vamos embora. Tem coisas que Deus faz assim. Não importa o tempo, a hora, como você está andando. Talvez vai vir um momento que vai vir o acalento de Deus de uma maneira muito clara. E tem hora que não vai vir. Só vou te dizer uma coisa, não larga Ele. Te agarra com Ele. Quando Jesus estava na cruz, vai comigo aqui, gente. Jesus na cruz. Do lado esquerdo, um bandido. Do lado direito, outro bandido. Olha que coisa incrível. O do lado direito simplesmente zomba de Jesus e diz: tu não, olha só a arrogância humana, hein? Quantos e quantos são assim? Até nos últimos instantes de vida, não se rendem, não se entregam, não se abrem. Tu não és o Cristo, tu não és o Rei dos Judeus, o Deus vivo. Desce dessa cruz aí e livra todos nós. O outro, estou parafraseando aqui, tá? Ele diz literalmente para o outro: cala a boca, rapaz. Tu não está vendo aqui que quem é culpado somos nós? Esse homem aqui é santo, ele não fez nada. E aí ele fala algo para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim. Jesus diz: filho, eis que eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você acha que Deus esqueceu dele? Ali é um exemplo claro de uma palavra verbal, de uma resposta imediata que Jesus deu para ele. Pode ficar tranquilo, Jesus não disse: você vai descer dessa cruz aqui e vai recomeçar a sua... Não, negativo. Talvez era até uma esperança que alguém estava embaixo olhando para ele e falou assim: e ele está falando que vai libertar ele? Como assim? Jesus, fica tranquilo, tu vai passar por isso, mas tu vai ter um lugar seguro comigo na eternidade. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quem pode dar um glória a Deus essa manhã aqui, gente? Deus não se esquece, Deus não se esqueceu, e Deus há de cumprir cada projeto e palavra que Ele tem a respeito de cada um de nós. Seja para você andar 1 quilômetro, seja para você andar 10 quilômetros, seja para você passar desapercebido humanamente, mas no projeto divino não interessa. Seja você chamado para... Talvez, muitas das vezes tenha a vontade, o desejo, fala: poxa, eu queria ser um pregador de multidões. Aqueles que têm chamado, geralmente a pessoa quando começa, ela pensa, não, aí ele já fica pensando, ele pregando assim para um estádio, para 50 mil pessoas, 100 mil pessoas. Não, meu chamado é esse, amém. Mas não importa, filho. Se você prega para 1, para 10, dentro da sua casa, quem está comigo aqui? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. No grande dia do Senhor, você acha que Deus não vai lembrar do que você fez? Você acha que Deus não vai lembrar o braço estendido que você fez a outra pessoa? Você acha que Deus não vai lembrar, mesmo você em lágrimas, confortando outra pessoa? Você acha que Deus não vai lembrar a palavra, a oração que você fez por alguém, mesmo você estando num estado de fraqueza, de debilidade? Nada passa desapercebido aos olhos do nosso Senhor, gente. Tudo que nós fazemos nessa terra, nós vamos colher. Toda obra, tudo aquilo, Dani, Ingrid, e todos vocês que estão aqui,
Não interessa se estamos num grupo pequeno, se um dia vai ser. Me esquece isso. Porque nós não sabemos nem o dia de amanhã. O importa é o que Deus colocou na tua mão para fazer agora. É isso que vale. É a alma que vale. Lá na frente, talvez, que existe inúmeros testemunhos a respeito disso, de pessoas que ganharam uma alma. E essa alma que eles ganharam mudou nações. Heróis da Fé, um livrinho bem básico. Ali tem testemunho de inúmeros. Um deles é um dos missionários que foi para a Índia. Aquele homem, para me finalizar, já falei que eu ia finalizar 4 vezes, mas vou finalizar. Aquele homem, um pregador batista, ele foi para a Índia. É incrível a história dele, incrível. E ele foi meio que desabilitado, porque ele não falava a língua. Ele passou pelo Conselho Batista, isso a gente está falando do século XIX. E ele não passou. E era aquela dificuldade, aquela coisa toda, mas Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito. Aos olhos dos homens, aquele homem não tinha a chamada certificado. Mas enfim, fizeram reunião, né? Ninguém queria ir para a Índia. Falaram, vai ter que mandar ele mesmo. Tem como, vamos mandar. E ele foi. Ele passou quase 30 anos fazendo uma tradução da Bíblia para a linguagem, para o idioma indiano da região. E, inclusive, depois você pode ler a história, ele teve o desafio de quando estava quase pronto, pegou fogo, queimou tudo, ele teve que fazer, só que é aquela velha máxima, né? Às vezes você acha que o que você está passando, você perdeu, não. Você está sendo treinado para fazer várias vezes. Você já aprendeu como não se erra, como é que faz, e quando você for fazer de novo, você já está mais experimentado. De uma maneira milagrosa, ele em 1 ano conseguiu fazer de novo. Quando ele morre, ele chora, a esposa dele passa por crises emocionais terríveis, porque eles eram britânicos, e ele morre na Índia. E uma das orações dele era, Senhor, lembra do meu trabalho. O lugar onde ele nasceu, onde ele viveu na Índia, se torna uma universidade de preparação para pastores. Aquela região da Índia sai milhares de pastores. Quem está comigo aqui, gente? Ele não viu, assim como podia citar alguns exemplos bíblicos que nunca experimentaram. O próprio Abraão, mas Deus disse para Abraão, eu lembro, pode ficar tranquilo, eu vou lembrar do que você fez. O que você fez, Abraão? A sua geração vai colher e todas as famílias da terra. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem disse, caminhe sem parar. No final, o texto diz assim, e eis que ficarás mudo, Zacarias, e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque não crestes na minha palavra, que ao seu tempo se cumpriram. E o povo estava esperando Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo, e saindo ele não lhe podias falar. Entenderam que tinha uma visão do templo, e falava por acenos, ficou mudo, dias e dias. Isabel, sua mulher, concebeu um filho, e por 5 meses se ocultou, dizendo, assim, eu encerro lendo essa palavra, fecha até os teus olhos, vai recebendo essa palavra aqui. Assim me fez o Senhor, nos dias em que Ele lembrou de mim, para destruir a minha humilhação entre os homens. Assim Deus se lembrou de mim, para finalizar e acabar
com a minha humilhação entre os homens. Jesus se cumpre nessa palavra, pois posterior, esse menino João Batista, esse menino foi o percussor, aquele que anunciou a vinda de Jesus Cristo. Que nessa manhã, Igreja Alva São Paulo, venha sobre vocês, sobre este lugar, sobre a tua casa, sobre onde você botar a planta dos teus pés, um vigor, uma força poderosa vinda do alto. Que haja sobre este lugar, que haja sobre nós uma alegria, uma força, um vigor. Deus lembra e Deus lembrará de cada lágrima caída, cada trabalho feito, cada palavra lançada, cada ação vinculada ao seu reino. Deus lembra sim das tuas orações. Deus não perde, elas não caem no esquecimento e elas não entram no vácuo da eternidade. Estão todas guardadas na taça poderosa dos santos. Levante a tua mão comigo nesta manhã. Eu quero encerrar aqui orando pela tua vida. E antes de nós irmos para a ceia, antes de você ceiar, eu quero declarar essa palavra sobre esta igreja, sobre esta casa, sobre este tempo, sobre esse período que estamos vivendo aqui. Este lugar, mesmo sendo pequeno, mesmo começando, não importa, não importa, não importa. Creiam, caminhem, que venham sobre vocês a força do alto, a força divina, a força do Espírito Santo, a presença do Deus vivo. Essa mesma força que alimenta a igreja por mais de 2000 anos na terra. Deus vai inspirando homens, Deus vai colocando no coração dos homens, e a obra de Deus não para, não tem como parar, porque é algo que vem do altar e do trono de Deus. Uma palavra que sai da sua boca, uma liberação que sai da sua boca, nada pode se mover. As portas que Ele manda abrir, se abrem, e as portas que Ele fecha, não tem como abri-las. Que Deus honre a tua fé, que Deus honre a tua caminhada, que haja sobre vocês, que Deus escute, que Deus responda a curas pedidas físicas, a portas abertas na área dos recursos, na área emocional, seja em qual for, aquela salvação que você espera, que chegue aos seus. Ah, meu Senhor, eu libero esta palavra sobre este lugar, que venha a ser um celeiro de muitas almas, muitas vidas, muitos batismos, infinitos, Senhor, infinitamente, que a Tua glória seja derramada sobre este lugar. Sabedoria, amor, unidade, fé, maturidade, avanço, que venha a Tua força, a Tua palavra sobre este ambiente. Rebacandarás. Vamos ficar de pé. Rebaçolocandará você. Vamos pegar a ceia do Senhor. Nós vamos selar esta manhã nesta palavra.
Aleluia! Aleluia! Pegue a tua ceia. A Bíblia nos fala que quando nós estamos na presença do Senhor, olha que coisa incrível, gente. Como tudo casa perfeitamente. Jesus disse que quando nós ceiarmos, é para nós fazermos isso em memória. Memória. Memória do quê? De uma promessa que Ele falou. Ele disse: toda vez que vocês comerem deste pão e beberem deste sangue, vocês estão literalmente lembrando uma promessa dele. E que essa promessa é: eu voltarei. Eu voltarei. Eu voltarei. Eu não vos deixarei sós. Eu não vos deixarei órfãos. Eu não deixarei vocês sozinhos. Lembram-se disso. Toda vez que vocês cearem. Aleluia! Levante o pão aos céus. Pai, eu quero orar agora nesta hora por este pão, por este cálice, esse suco de uva, que simboliza o teu corpo, o teu sangue, Senhor. Que nós venhamos a fazer isso em memória de uma palavra que foi liberada sobre nós, lembrando a cada vez que fazemos: o Senhor voltará. O Senhor voltará. O Senhor voltará. Que ao comer o pão, você possa lembrar de promessas que o Senhor fez a você. Promessa que o Espírito Santo colocou no teu coração. E que a fé, que excede todo o entendimento, toda lógica, toda razão, ela venha fortalecer o teu interior, no nome de Jesus. Coma do pão. Aleluia. Levante o cálice ao alto. Essa ceia, Senhor, é uma ceia especial. Não que as outras não foram, mas o Senhor está de uma maneira profética, lembrando promessas sobre este lugar, sobre essa terra, de uma maneira poderosa. Beba do cálice. Você pode dar um glória a Deus essa manhã nesse lugar? Obrigado, Jesus! Obrigado, Jesus! Obrigado, Jesus! Obrigado, Jesus! Dê a Ele uma forte salva de palmas nesse ambiente.